Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Na direção técnica, ele, o internacional Ricardo Vieira, auxiliado pelo diretor de áudio Emerson Marques. Acompanhe o podcast Sintracom São Paulo nas muitas mídias que você visualiza aqui no rodapé, embaixo no vídeo. No YouTube também, viu gente? E na TV aberta, estamos na TV aberta através do canal 53.2, toda sexta-feira às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite. E hoje temos o prazer de receber a nossa companheira, a nossa colega, a Dona Helena Chordas. Dona Helena, hoje ela é a nossa mediadora, ela tem um currículo muito extenso, ela é secretária executiva dos Laboratórios Miles do Brasil, comerciante do ramo farmacêutico e vem hoje como mediadora para ajudar a entrevistar a nossa convidada, que é a Juliana Ramalho Sandford. A Juliana, ela, na verdade, tem um currículo também bastante extenso, gente. Ela é cirurgiã dentista brasileira com atuação internacional, hein, Dona Helena? Nos Estados Unidos da América, hein? Exatamente. Olha que interessante. Exatamente. E o importante também é que ela é palestrante e vem para falar sobre implantodontia, né? E também harmonização orofacial. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você estava devendo aqui uma visita. Estava devendo uma visita. Quero agradecer, então, a esse convite, que levou um tempo para eu conseguir participar, mas estamos aqui hoje para honrar e para fazer desse um momento muito especial. Agradecer a presença da minha amiga Helena, maravilhosa. Agradecer você, Tony, tão simpático. Essa voz é espetacular, né? Ricardo Vieira, um grande amigo, Emerson e a todo mundo que faz parte desse projeto, desse podcast tão incrível. E, obviamente, agradecer minha irmã Adriana, que tem me apoiado muito nessa trajetória, assim como o meu pai, Ramalho da Construção. Perfeito. Ô Ju, você se formou aqui no Brasil, você é uma especialista, mas foi lá para os Estados Unidos da América. Como é que é essa aventura, entre aspas, de uma médica brasileira, né, desbravar a América do Norte? Pois é, olha, eu nunca me imaginei morando fora, apesar de ter o sonho de vivenciar experiências internacionais. Mas mudar completamente de país, eu fui por amor, me apaixonei, mantive um relacionamento à distância de aproximadamente 6 anos, até que chegou um determinado momento em que houve a necessidade de mudar de vez para viver esse amor da maneira correta e a construção de uma família. Então hoje eu moro nos Estados Unidos, sou casada com Avery Sandford, tenho um filho lindo de 1 ano e 7 meses, que é o Anthony Cleveland Sandford, cujo nome é uma homenagem aos avós. Anthony é a versão em inglês de Antônio. Do companheiro Antônio Ramalho. Com certeza. Perfeito. E o Cleveland é o segundo nome do meu filho, que é uma homenagem ao meu sogro, que se chama Cleveland. Ah, olha que interessante, sensacional. Mas você trabalha como dentista lá também. Não existe, por exemplo, porque a gente fica imaginando, eu sei que isso é muito folclore, mas a gente fica assim naquela imaginação de que os Estados Unidos da América estão muito mais evoluídos em odontologia, em medicina, de uma certa forma sim. Mas o gap não é tão grande assim, não é? Olha, esse ponto é crucial, Tony. Eu trabalho nos Estados Unidos com a função de educação. Sim. Então, como eu também sou palestrante para a área de harmonização facial e de odontologia geral, eu também emprego esses cursos e treinamentos lá nos Estados Unidos. Como dentista, eu preciso finalizar a validação do diploma lá para poder exercer a minha profissão. Então, não é tão simples sair do Brasil para cumprir com a minha função de dentista lá. Então, eu venho para o Brasil e mantenho o atendimento dos meus pacientes aqui. Perfeito. Faço essa conciliação. E o que foi muito interessante é que esse momento crucial da mudança gera a insegurança de você imaginar como vai ser
recomeçar num outro país. Principalmente um país que é de primeiro mundo. E me surpreendeu o quanto o americano valoriza o profissional de saúde daqui do Brasil. Porque a gente tem um conhecimento técnico, científico muito apurado. Então, os Estados Unidos é sim líder em tecnologia. Por ser um país de primeiro mundo, eles têm condições de investir muito em equipamentos, em tecnologias, em novidades. Tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso. É também, né, um país que tem condições para investir em educação. Mas o brasileiro, ele tem amor pelo que faz. O brasileiro se dedica por dom mesmo. E a gente tem uma maestria e a gente tem um domínio e por isso que eles prestam com tanta atenção a tudo aquilo que a gente leva de informação para os Estados Unidos. Então, hoje, criar essa ponte Brasil-Estados Unidos, ela tem sido muito favorável. Nós temos levado diversos brasileiros para estudar lá nos Estados Unidos, seja num curso de extensão a longo prazo, um curso curto de 1 ou 2 dias, um curso livre, ou até mesmo a participação ativa nos principais congressos dos Estados Unidos. O maior foco hoje tem sido o Congresso de Nova York. E também já estamos com um projeto em andamento para o caminho inverso. Trazer os profissionais dos Estados Unidos para fazerem algum tipo de atividade educacional aqui. Fazer esse intercâmbio, né? Com certeza. Dona Helena, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, companheira. Muito obrigada. Juliana, uma coisa, eu não sei, não entendo de nada. Vou falar uma pergunta. Eu noto que, por exemplo, aqui, até o SUS, você vai tratar, você pode fazer uma dentadura, eles mandam, fica tudo direitinho. Aí eu observo na TV, eu vejo os americanos com umas dentaduras que parece, sabe, nossa, dá até para tocar piano no dente. Que coisa feia. Por quê, Juliana? Tudo envolve a questão cultural, né, Helena? Então, quando a gente pensa em cada país, a gente vai perceber que cada um segue as suas características, a sua cultura. Mas eu tenho percebido que isso tem mudado lá. Já não vejo mais nem lá e nem aqui, porque por um período a gente passou pela mesma situação aqui no Brasil. De mudar-se e facetar todos os dentes, colocar aquelas facetas de porcelana, todo mundo ficar com sorriso igual, extremamente branco. E esse conceito aqui no Brasil também tem mudado. Então lá também eles têm procurado cada vez mais a naturalidade. Eu achei que era por falta de conhecimento, não técnico, porque eles têm máquinas e tudo, mas sei lá, errando a mão, não sei. Não você acha que é uma questão cultural? É uma questão cultural e agora também já está bem diversificado. O que eu tenho visto, né, cada vez mais nos congressos é essa preocupação em mimetizar, o profissional procurar realizar aquele procedimento para que fique o mais próximo do natural Menos possível. é mais, né? Menos é mais. Buscar, tentar copiar o que Deus criou. Essa é a arte mais bonita que a gente, como dentista, pode tentar realizar. É verdade. Perfeito. Juliana, trocando em miúdos essa sua especialidade, harmonização orofacial, para a gente poder entender melhor. Aquele artista, o Estênio Garcia, hein, Dona Helena? Pera lá, aquilo que ele fez, né, que foi muito criticado, é claro, eu não digo sim nem não, porque eu não entendo nada, mas... Não foi harmonização, foi demonização. Pois é, a Dona Helena aí já carregou nas tintas. Aquilo é a harmonização orofacial? Vocês querem me colocar em saia justa, né? É ou não é? Olha, os procedimentos que foram realizados no ator, eles são procedimentos de harmonização facial. Eu não acompanhei de perto o caso, mas aparentemente ele teve uma reação alérgica a algum produto e ele teve um edema facial.
Eu, inclusive, conheci, não tenho um contato íntimo, mas eu conheci as doutoras que fizeram o procedimento e são doutoras até muito bem conceituadas na área, na cidade onde elas trabalham, né? Então, quando a gente pensa em harmonização orofacial, é uma especialidade que surgiu com a intenção de que o profissional pudesse criar um equilíbrio entre o sorriso, entre a saúde intraoral e o que está fora, o rosto, a face. Porque como profissional de odontologia, quando a gente trabalha com a parte estética e se limita somente à região da boca, a gente percebe uma desarmonia com um sorriso que a gente reproduz e fica perfeito, mas às vezes com um rosto que não está em condição de equilíbrio com esse sorriso. E o profissional da odontologia passou então a empregar o uso do Botox e dos preenchimentos para lábio, preenchimento para esse sulco nasogeniano, na intenção de melhorar essa harmonia. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a necessidade de conjugar tratamentos. E por isso que hoje a harmonização orofacial, ela cresceu tanto a ponto de se tornar uma especialidade da odontologia, cujo profissional precisa estudar anos para conseguir desenvolver essa expertise em realizar esse tratamento com equilíbrio. Então, é possível trabalhar com a harmonização orofacial e conseguir resultados satisfatórios, assim como também existe o risco de que o paciente apresente um resultado que a gente diz inestético. Para isso, o profissional ele também é treinado para aprender a lidar com intercorrências. Claro que muitas vezes a mídia chega antes da intervenção do profissional. E a gente tem situações como o caso do ator. É o que eu disse, eu não entendo absolutamente nada disso, mas eu vejo aí o que os colegas de mídia dizem, né? Que o rosto do Estênio Garcia teria. Eu realmente achei muito diferente. Eu acho que ele ficou muito diferente daquilo que ele era. Pessoalmente, nada tem a ver com isso, mas eu preferia a imagem dele antiga, eu não teria feito esse procedimento. E parece que o rosto dele teria ficado inchado. Então isso foi uma reação alérgica, é isso? Do pouco que eu acompanhei na época, foi uma reação alérgica. Inclusive, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que as doutoras envolvidas fizeram até uma postagem, né, uma publicação em suas redes sociais, mostrando o pós-imediato do procedimento do ator, em que ele estava muito bem, por sinal, ali com tudo que elas empregaram no procedimento. Logo depois do procedimento ele estava muito bem, então? Muito bem, por sinal. Olha que interessante. Então, depois, né, e aí infelizmente eu realmente não acompanhei esse caso tão de perto para dar detalhes, mas o que eu ouvi da explicação foi que ele passou por um processo alérgico, e um processo alérgico, ele pode acontecer imediatamente após o procedimento, mas ele pode acontecer até anos depois desse procedimento ter sido feito. Depois, doutora? Anos depois. É chamado de ETIP. É um tipo de edema tardio que não tem uma causa aparente, não tem uma causa específica e que pode levar, sim, a um inchaço dessa face nas áreas em que foi realizado o preenchimento com ácido hialurônico. Nossa, eu achei que anos depois seria impossível, né? Agora você está dizendo que sim. Ô, dona Helena, lá aquele ex-trapalhão, o Dedé Santana, não foi? Também fez isso, não fez? Ele fez também um procedimento. Parece que ele ficou melhor, né? O Dedé. Ele ficou melhor, mas a gente tem muitos casos também, Tony, de exageros. Porque alguns pacientes, eles perdem um pouco da referência. Então, você vai se sentindo bonito. E eu até já conversei isso com a minha irmã Priscila, que eu gostaria de fazer um estudo em que a gente tentasse compreender o que passa dentro do nosso sistema que leva a pessoa a querer mais e mais. Mesmo já estando bem. E aí, cabe o profissional conseguir orientar esse paciente
Mas muitos não conseguem. E esse paciente, às vezes, sai desse profissional e vai em outro profissional e realiza mais procedimento. E a gente acaba realmente perdendo essa linha que é tão tênue entre o que é aceitável e o que já fica. É o caso que eu ouvi um programa, não lembro, de uma influencer. Ela pôs boca, ela pôs aqui, fez tudo. Ela ficou tão artificial que ela disse que ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais. Sim. E o que ela fez? Ela tirou tudo e agora ela está fazendo esse tratamento. Como é que chama, Juliana? Orofacial? Harmonização orofacial? É essa que você dá as injeçãozinhas? É isso? Ela só faz isso agora. Sim, existem, né, muitos Ela tirou casos tudo que a gente vê em mídia de personalidades famosas em que chegaram nesse exagero e removeram. Porque o ácido hialurônico tem um antídoto que te permite eliminar aquele gel que foi preenchido e voltar ao normal. Até a pessoa que sofre de bruxismo também faz aplicação de ácido hialurônico? Depende do caso. Então, uma pessoa que sofre de bruxismo, a gente vai analisar o quadro em que essa pessoa se encontra. A gente geralmente faz uma associação do tratamento que essa pessoa já realiza para o bruxismo com o Botox, porque o Botox vai diminuir essa força de contração da musculatura. O Botox vai diminuir agentes que estão ligados à sensibilidade de dor. Além disso, tá? Para alguns casos em que há um comprometimento dessa articulação que fica aqui do lado do ouvido, que é a articulação temporomandibular, pode-se associar a injeção do ácido hialurônico, que é um ácido hialurônico específico para esse tipo de tratamento, para melhorar a lubrificação. Não, são áreas distintas para tratamento. Entendi. E são produtos distintos de como eu te falei, desculpa a minha ignorância. Imagina, estamos aqui para esclarecer. E às vezes a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de alguma outra pessoa. E aí, acho que essa é a intenção, a gente esclarecer e levar o máximo de informação possível. Agora, Ju, você tocou num ponto aí que eu acho que é crucial, porque a cabeça das pessoas é muito complexa, né, dona Helena? Como você está falando aí, tem gente que já está bem, que já melhorou a imagem, isso vale também para a operação plástica, né? E a pessoa está sempre querendo mais, ele nunca está satisfeito. Quando vocês vão receber uma pessoa para fazer esse tratamento, essa harmonização, existe lá, por exemplo, psicólogos, pessoas que possam orientar essa pessoa? Ela faz um tratamento psicológico no prefácio? Olha, isso não é uma regra para que todas as clínicas tenham um psicólogo para ter essa função, mas a gente sabe o quanto isso é primordial. Sim. Nós, como profissionais da saúde, dentistas, a gente tem uma disciplina de psicologia, claro que não chega na complexidade de um psicólogo formado, mas a gente passa por uma disciplina de psicologia durante a nossa graduação para que nos prepare de uma forma adequada para conduzir um paciente, para identificar um paciente, mas não faz parte do protocolo essa indicação. Então, tem pacientes que já vêm, né, com o seu próprio psicólogo, sua própria terapia. Tem outros que a gente, às vezes, né, precisa orientar para a busca de um profissional, mas a grande maioria dos consultórios e clínicas não trabalham com um psicólogo de plantão. Isso seria até uma ideia muito interessante para se trazer essa multidisciplinaridade nas clínicas. Nem aqui, nem lá nos States. Nem aqui, nem lá nos States. Eu acho que uma maneira de baratear, porque ter um psicólogo lá seria custo a mais. Um custo muito grande. Então, ter um consultório de psicologia que você tenha uma determinada relação e que o paciente possa ser enviado lá para passar por uma pequena triagem, ver o que precisa, talvez fosse mais barato, né, doutora? A gente está falando em Estados Unidos ou em Brasil?
Quando a gente pensa em Estados Unidos, apesar de ser um país de primeiro mundo, todo tipo de tratamento lá tem um custo elevado. Mesmo para aqueles pacientes que têm o convênio lá funciona de uma forma diferente daqui. Existe algo chamado de coparticipação do pagamento. E isso acaba sendo um dificultador para as pessoas ingressarem no tratamento. Não é muito diferente aqui no Brasil. Quando a gente pensa em saúde aqui no Brasil, a parte da psicologia, na grande maioria das vezes, não entra, né? Na saúde pública, não entra. Tem até alguns convênios que não cobram agora, tem melhorado, né? Eu tenho visto, acompanhado até o grande empenho da Adriana Ramalho, do Ramalho da Construção, nessa pauta. E tenho visto até que os convênios hoje têm liberado as consultas online, que são importantíssimas, porque às vezes um dificultador é a pessoa se deslocar nesse trânsito de São Paulo, Nossa, que é caótico, e você ter essa opção ajuda muito. Mas existe uma necessidade de conscientização. A gente precisa conscientizar a população, as autoridades, todo mundo como um todo, da importância que existe nesse cuidado com a psicologia, com a terapia. Sim. E quebrar paradigmas, porque apesar de estarmos em pleno século XXI, ainda existem pessoas que veem a psicologia como um tratamento que é para doido. Mas eu não vou fazer. É um preconceito. Tem gente que acha que análise é para doido. Exato. Ainda hoje. Eu não vou fazer esse tratamento, eu não sou doido. Mas a gente não faz ideia do quanto a terapia é importante. Ela não é para doido, ela é para todos. Sim. E a terapia te ajuda a encontrar o seu ponto de equilíbrio. Porque verdade. às vezes, na loucura do dia a dia, Sim. a gente se perde da gente mesmo. Sim. Agora, Ju, você já está nessa área de harmonização facial, ou seja, tem mais de 10 anos. Mais de 10 né? anos. Isso. Conta pra gente, chegou alguma vez lá uma pessoa, um homem ou uma mulher, que você falou, você não precisa fazer isso. Você está com uma aparência boa, você vai gastar dinheiro à toa. Você já aconteceu isso aí contigo? Eu sou muito sincera e eu sou muito conservadora também, né? É muito difícil a gente ter uma pessoa que não precise de nada, a não ser que a gente esteja falando de uma pessoa jovem e ainda assim, né? Pode ser que um botoxinho aqui para uma questão preventiva, às vezes um pouquinho Sempre um reparozinho precisa. Sempre um reparozinho precisa. O que precisa, né, às vezes é dar o stop para a pessoa do, olha, nós atingimos aqui um equilíbrio, né? Algumas pessoas buscam uma perfeição que ela é inatingível. Então ela quer fazer a toxina botulínica, o botox, e ela não quer que nada mexa no rosto dela. Você precisa dessa movimentação muscular, isso é fisiológico, é funcional, né? Então é aquele paciente que começa a mexer um pouquinho, ele já tá te ligando, falando, olha, a gente precisa marcar outra consulta porque eu preciso refazer o meu procedimento. E quando o paciente chega, eu falo, olha, ainda não é o momento, dá pra gente esperar um pouquinho sim, né? A intenção é a gente trazer um equilíbrio estético funcional, não é te paralisar, não é te voltar no tempo, né? Mudar a sua expressão, é a gente gerenciar esse envelhecimento para que você evolua de maneira saudável e sustentável. Só uma pergunta. Eu sei que o ácido hialurônico é amplamente usado, etc. e tal, mas existe alguma contraindicação para isso? Sim, existem várias contraindicações. Então, quando o paciente chega em consulta, a gente faz uma anamnese, que é aquele questionário bem detalhado, para que a gente consiga entender qual é a fase que esse paciente se encontra em relação à saúde, né? E se houver a necessidade de postergar, a gente orienta esse paciente, porque o procedimento estético ele não é emergencial, né? Então, a gente coloca a saúde. Embora a pessoa queira para ontem, né? Infelizmente, a maioria dos pacientes valoriza mais o resultado estético do que o resultado funcional, né? A saúde. E as coisas caminham juntas. Para que eu consiga te entregar um resultado estético satisfatório, eu preciso que todo o restante esteja em equilíbrio. Então, é importantíssimo tratar toda a parte sistêmica. E, inclusive, dentro da harmonização facial,
existe esse segmento do estudo da questão sistêmica, de como é que estão as vitaminas. Então, cada vez mais a gente tem investido em estudos para pedir os exames e entender como esse paciente está, para que a gente possa fazer um tratamento completo, externo e interno, para que ele entre todo como um equilíbrio. Então, aí eu vou lá, você vai me tirar isso daqui que não me pertence. Aqui também não me pertence. Bom, aí eu faço, daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar bastante água, eu tenho que tomar determinados remédios, eu tenho que usar determinados cremes ou não? Todo tratamento precisa de manutenção. E a água é vital. Independentemente se a gente faz procedimento ou não, é importantíssimo que se mantenha a quantidade adequada de água por dia. Obviamente que ao realizar um procedimento estético, nós como profissionais vamos sim te orientar nessa manutenção em casa, que é o que a gente chama de home care. É uma etapa extremamente importante do seu tratamento. Então os cremes são sim de fato muito importantes. Complementos via orais têm cada vez mais mostrado, né, em relação à literatura, a importância de realizar essa complementação vitamínica e principalmente da vitamina D, de outros, né, componentes, para que a gente tenha esse equilíbrio. Tá bom. Agora, vamos perguntar. Por exemplo, você atende bastante pacientes, né? E as mocinhas de 1940, 1950? As mais jovenzinhas. As mais jovenzinhas. Elas também podem fazer ou tem alguma contraindicação? Elas podem fazer desde que toda a questão sistêmica delas estejam equilibradas. Então, um paciente com diabetes pode realizar o procedimento? Se ele estiver compensado, sim. Um paciente que tem a pressão alta pode realizar o procedimento? Se ele estiver compensado, sim. Agora, um paciente que está em desequilíbrio, primeiro a gente caminha para que ele entre nessa compensação, para que ele esteja com tudo equilibrado, para só depois a gente realizar os procedimentos. É uma dúvida que eu tenho, né? Porque eu vejo as moças fazerem, né? Mas as mocinhas eu não sei de nenhuma. Mas, perfeito. Então, estamos entrevistando aqui a doutora Juliana Ramalho Sandford, né? Ela que é cirurgiã dentista e também faz a harmonização facial e também trabalha com implantodontia, né, Ju? Mas eu quero registrar aqui, ó, meu companheiro Ricardo Vieira, nós temos a revista São Paulo. Tá aí o companheiro Ramalho, hein? O nosso companheiro Ramalho, nosso comandante e o vice-presidente da República. O doutor, o colega, né? O doutor Geraldo Alckmin, na capa da revista São Paulo. E aqui a manchete é: Alckmin e Ramalho da Construção, o vice-presidente do Brasil e o presidente do Sintracon São Paulo parabenizam São Paulo pelos 472 anos de história. E o que está aparecendo aqui na tela, na verdade, e eu quero comentar também, né, Ricardo, é o convite, né? É o convite que está aparecendo na tela aí e nós vamos, é claro, esclarecer. O Sintracon São Paulo recebe Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, companheiro Alckmin, e você é nosso convidado neste encontro. Olha, o tema da palestra é Saúde Mental e Segurança do Trabalho, ou Saúde Mental é Segurança do Trabalho. Essa palestra, ela acontece no dia 6, agora o dia 6 próximo, de fevereiro de 2026, às 14h30, e você pode acompanhar ao vivo pelo canal de TV Sintracon São Paulo no YouTube. Você sabe que nós estamos aqui na Conde de Sarzedas, bem pertinho da Praça da Sé. E é claro, amigo, amiga, você é o nosso convidado de honra para poder participar dessa palestra com o companheiro Ramalho e, é claro, também o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. E sem dúvida, né, Ju? Saúde também faz parte da segurança do trabalho, né? Com certeza. Principalmente a saúde mental, que tem sido um tema que tem crescido por a sua necessidade.
É importante que as pessoas tenham cada vez mais consciência e entendam que é importante buscar ajuda. A gente vive um estresse no mundo da atualidade. As informações são muito rápidas, a tecnologia ela avança numa velocidade luz, né? E principalmente aqui no Brasil, a gente lida com uma série de outras preocupações, né? Segurança, renda, família. Então, cada vez mais eu percebo que ter essa conscientização é fundamental. Então, parabéns ao Ramalho e ao Geraldo por estarem, né, nessa iniciativa. A Adriana Ramalho, que tem falado muito há anos, que a Adriana vem falando a respeito desse tópico. E eu espero que as pessoas abram a cabeça, abram os ouvidos e prestem muita atenção em todo esse conteúdo que está sendo disponibilizado, porque ele salva vidas, no trabalho e fora do trabalho também. Perfeito. Ju, vamos falar um pouquinho sobre essa outra área que você também trabalha, como eu falei, com a implantodontia. Que é, na verdade, dona Helena, é um implante de dentes, né, Ju? Isso, exatamente. Isso tem se tornado recorrente. Eu vejo que as pessoas agora estão investindo em seu sorriso e não apenas no sorriso, mas também na saúde. Fala um pouquinho sobre isso. Investir no sorriso é investir em saúde, né? A saúde começa pela boca. Eu acho que esse foi um dos principais bordões que, desde a minha faculdade, desde a minha graduação, que faz muito sentido. E a implantodontia é uma área da odontologia que traz um resultado de tratamento que vai favorecer e muito a esses pacientes. Uma vez que você perde o dente, a dificuldade que existe é em substituir esse dente perdido de maneira que ele seja eficiente e que ele te devolva tudo que o seu dente natural te proporcionava. O implante, ele tem essa possibilidade de te trazer conforto, estética, mastigação, e a implantodontia tem evoluído muito bem também. Hoje, um paciente, ele chega no consultório, ele realiza a cirurgia de implante e ele já sai do consultório com o dente colocado no lugar. E um dente de qualidade. Que é aquela chamada carga imediata. Carga não é imediata, exatamente. Você é favorável à carga imediata? Porque tem aquela outra modalidade que você leva mais tempo, né, para poder colocar os dentes. Sim. Essa é a vantagem da tecnologia. Quando surgiu a disciplina de implantodontia, nós precisávamos fazer o tratamento em etapas, porque a gente precisava esperar a reparação óssea acontecer para que esse implante ficasse realmente firme naquela posição, e ao colocar a prótese, que é o dente em cima desse implante, ele vai receber as cargas mastigatórias e vai transmitir isso para o implante. Sim. E essa transmissão de carga pode levar a uma perda óssea ao redor desse implante. Esse osso se remodelar e esse implante falhar, que é o que a gente chama, né? Perdeu-se o implante. E aí se perde o osso, não tem como colocar outro implante no local. Porém, as empresas passaram a estudar muito e começaram a desenvolver tecnologias que aceleram esse processo de formação óssea ao redor desse implante, de reparação. Então, hoje, os implantes permitem essa carga imediata ser realizada de maneira tão efetiva. E isso para o paciente é fundamental. O paciente, ele sonha em chegar no consultório e já sair de lá reabilitado. Porque há uns tempos antes preparava gengiva, punha, e a pessoa ficava tomando sopinha, não sei mais o que, e demorava, né, sim, Juliana? Agora vocês falam em carga imediata. Exato. Tá bom. Mas essa carga imediata significa que ele vai pôr o dente, aí ele vai ficar uns dias sem comer coisa mais pesada, vai ficar com uma alimentação mais leve, ou já depois de 3 dias pode comer normalmente? Não, ele precisa passar por um cuidado pós-operatório, como qualquer cirurgia,
Então, a primeira semana vai ter todo um protocolo para ele seguir. Nos primeiros dias, a alimentação tem que ser líquida e fria, depois ela passa a ser pastosa e vai ficando morninha, para só depois retornar à alimentação normal. Mas isso é algo que passa muito rápido. Uma semana o paciente já está de volta à sua Nossa, que alimentação beleza, normal. né? E a margem de rejeição do corpo? Porque existe o caso do corpo... Não querer, né? É um corpo estranho, não é? Que vai ser afixado no seu corpo. Então pode haver algum tipo de rejeição. Existem casos assim, não é? Bem pensado. Olha, é muito raro. É mais comum acontecer uma falha por algum motivo, Sim. tá? Então, quando a gente, como profissional, realiza o procedimento, nós temos que seguir um protocolo correto para que não haja um superaquecimento durante o preparo, né, ali do osso para colocar o implante, para que não haja um excesso de carga no momento que está instalando esse implante no osso. Quando a gente faz a prótese, eu preciso ter um certo cuidado com a força que essa mastigação vai empregar em cima desse implante. Agora, casos em que o seu organismo simplesmente rejeita aquele implante como um corpo estranho, é algo raro da gente ver. Porque o implante, né, tem parafusos, não tem? Tem parafusos. E aqueles parafusos, eles vão se fixar no osso da pessoa. Né? O implante em si é um parafuso. Sim. Ele vem num formato de um parafuso. Não há o risco, então, de rejeição. Mesmo aquele parafuso entrando no osso da pessoa, o osso aceita normal. O osso vai se reparar ao redor daquele implante e vai fazer acontecer. Né? Desde que o protocolo da instalação tenha sido adequado, é muito raro. Eu mesma, em 20 anos de profissão, nunca me deparei com um caso de rejeição de implantes. Sim. Tá? Mas, obviamente, como eu disse, né, a tecnologia avançou muito. A situação que nós tínhamos para um implante há 30 anos atrás é totalmente diferente da tecnologia que nós temos para um implante atualmente. E hoje parece que existe uma modalidade, uma possibilidade da pessoa implantar vários dentes num sistema. Porque antigamente você implantava dente por dente, não é isso? Mas parece que hoje já existe assim, quase como uma dentadura, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Não está errado. Na verdade, nunca conseguimos fazer dente por dente com um implante, porque o formato do dente é diferente do formato do implante. O implante ele tem um formato cilíndrico. E o dente, cada um tem um formato, né? Principalmente esses dentes da frente, eles são achatados na lateral. O que nós planejamos como implantodontista? O espaço que nós temos, e muitas vezes a gente coloca um número de dentes maior do que o número de implantes. Para que isso aconteça, esses dentes precisam estar unidos uns aos outros. E esses implantes vão funcionar como se fossem os pilares de uma ponte para sustentar essa prótese. Então a gente tem situações em que cabe um implante único ou, dependendo do espaço, um implante do lado do outro, mas você não verá uma situação de um paciente que perdeu todos os dentes ter exatamente um implante para cada dente. Neste caso, a gente trabalha com um número específico, dependendo se é superior ou inferior, e a gente espalha esses implantes para funcionarem como essa sustentação de uma ponte para receber esses dentes que vêm todos unidos. Nós chamamos isso de prótese protocolo. Então, um implante recebe uma prótese que vai ser fixa e parafusada sobre esses implantes. E, desculpa perguntar, e como é que faz para limpar a higiene bucal? A gente precisa higienizar muito bem. Obviamente, você não tem o espaço entre um dente e outro para passar, né, fazer o uso do fio dental de maneira como a gente faz com a dentição natural, mas existem artifícios. Então, nós temos passa-fio, nós temos escovinhas específicas para limpar a região. Existe um aparelho que é um jato de água que auxilia muito nesse processo de limpeza. Mas pode entrar alguma coisa embaixo do como, protocolo? Assim como no dente também pode entrar alguma coisa entre Não, o dente porque e o você falou que são vários pinos Sim, e o protocolo pode, em cima. pode entrar. Então esse protocolo
pode entrar sujeira lá. Vai entrar restos de alimento. E aí a importância de realizar essa higienização adequadamente. Você vai utilizar desses artefatos, então tem o jatinho de água, a forma mais, né, famosa, né, a marca mais famosa é o Waterpik, mas existem várias outras marcas desse jatinho. É um jatinho forte de água que você aplica naquela região, e esse jatinho tira esse alimento, os resíduos. Ele remove esse alimento daquela área. Você tem o uso da escova interdental, tem escova unitufo, tem uma série de recursos que te ajuda a limpar a região. E existe também o passa-fio. Ele é como se fosse uma agulhinha de plástico. Você passa o fio nele como se fosse fazer uma costura de roupa, e você usa esse passa-fio para passar esse fio de um lado para o outro e te auxiliar nesse processo de higienização. Então existem recursos. Além de tudo isso, você como paciente vai visitar o seu dentista a cada 6 meses, a cada 1 ano, para que esse dentista consiga analisar se essa higiene está sendo realizada adequadamente ou se há necessidade de fazer a famosa limpeza do dentista. Assim como a gente faz a limpeza do dentista para o dente, a gente faz essa limpeza de consultório para o protocolo. Juliana, ou seja, trocando em miúdos, significa dizer que a pessoa tendo ossos na face, ninguém fica mais banguela hoje em dia. Exatamente. A pessoa tendo condição óssea para receber um implante, condição financeira para arcar, né, com o tratamento, ela vai restaurar o sorriso dela tranquilamente. Vai ficar bonitona. No SUS, aqui no Brasil, porque eu sei que nos Estados Unidos não tem, né? Mas aqui no Brasil, nós já temos esse tipo de implante no SUS ou não? Ainda não? Rapaz, agora você me pegou. Não sei te responder essa pergunta. Eu só sei responder o seguinte: o SUS, você, dependendo do posto de saúde que tem na sua região, eles têm um consultório dentário. Você passa, eles fazem a dentadura, ou como é que chama? Aquele ponte, né? Tá. E eles fornecem. Agora, eu nunca vi ninguém... Eu frequento o SUS, né? Eu tenho uma unidade perto da minha casa. Eu nunca vi ninguém que tivesse feito... Implante. Implante. Eu pergunto porque o governo do Lula, isso há já mais de 10 anos, ele criou lá o CEL, né? Que é o Centro de Especialidades Odontológicas, né? E uma série de tratamentos que não haviam na odontologia foram agregados ao SUS. É por isso que é a pergunta. Eles tratam muito bem, o SUS trata muito bem, são profissionais, gabaritados, é extremamente higienizado o espaço, eles têm um cuidado muito grande com os pacientes, então eles fazem esse processo da dentadura, isso eu sei, de ponte, ou se você tem uma falha, põe, sabe? Mas quanto a... prótese sobre dente também faz, né? Quando você prepara o dente e cola a prótese em cima dele. Isso. Mas do implante eu realmente nunca vi. Eu vou sempre lá, né? Mas eu vou atrás de responder a sua pergunta num outro momento. Agora, Juliana, a pergunta que não quer calar. Porque muita gente fala sobre a questão do implante, que de fato é uma coisa revolucionária, né, dona Helena? Mas o que se fala são os valores também. Se reclama muito dos valores e, de fato, a gente sabe que é um tratamento dispendioso para o profissional e acaba ficando, de fato, caro para quem vai fazer. Mas realmente compensa, vale a pena. Mas muita gente não tem acesso por uma questão financeira. Você vislumbra um futuro, por exemplo, onde todos terão acesso ao implante dentário, de repente, um dia no SUS? Poxa, esse seria um grande sonho, né? Que todo mundo tenha acesso à saúde e à educação. Mas a gente entra numa questão até política, né? De que há um grande caminho para se percorrer. E o SUS realmente é referência no mundo, né? Todo mundo olha para o SUS
e admira o que a gente tem aqui. E eu vou até te dizer que eu tive experiências fora do Brasil em que a gente sente, sim, falta de ter um SUS fora do Brasil, né? Então, eu vislumbro, sim. Eu acredito que em algum momento, não sabemos quanto, não sei se estarei aqui para assistir, mas eu acredito que educação e saúde ainda há de ser algo para todos. Só uma janelinha nesse assunto ainda. O Obama tentou criar alguma coisa parecida com o SUS, né? Chamado Obamacare. E que muita coisa disso, infelizmente, o Trump já retirou, né? Sim, sim. Ainda existe o Medicaid, mas não se compara ao que a gente tem aqui, né? A questão de saúde nos Estados Unidos, tudo é pago, né? Tudo tem um copay, que eles chamam, né? Uma coparticipação no pagamento. E é tudo muito, muito caro. Principalmente em termos de saúde. Principalmente em termos de saúde. Eu acho que lá nos Estados Unidos há meio que uma compensação. O poder de compra lá é alto, né? Então, a compra de um carro, a compra de um imóvel, a compra, né, de roupa, de tecnologia, de eletrônicos. Mas a saúde é algo exorbitante. A saúde lá, viver nos Estados Unidos tem que ter um plano de saúde bom, porque tudo é muito caro. E esse plano de saúde é caro, né, Juliana? Também é como aqui no Brasil, né? Você tem todas as categorias. Então, você tem categorias em que você paga menos, mas que não te cobre muita coisa. Exatamente. Né? E aqui, eu acho que temos uma forma mais simples de você ou aceita o seu convênio ou não aceita. Então, você já sabe. Lá não. Lá você, às vezes, chega a conta em casa. E aí que você vai descobrir ali o que não estava incluso, né? O que não estava batendo, O que não estava batendo, exatamente. A grande maioria te avisa logo, né, na recepção, olha, para esse procedimento você tem uma coparticipação de pagamento. O seu convênio vai cobrir X... E você paga o resto. E você paga o resto. Sim. Bom, a gente está partindo aí para a última parte do nosso programa, mas eu quero desenvolver contigo também, Juliana, e com a dona Helena, a questão do empreendedorismo, porque eu sei que você é uma empreendedora, uma pioneira, uma aventureira, como eu falei no começo do programa, entre aspas, né? E você também faz palestras, você incentiva principalmente as mulheres que devem realmente vestir a roupa, o manto do empreendedorismo. Sim, com certeza. Fala um pouquinho sobre as suas atividades nessa área. Bom, eu comecei a minha carreira como palestrante ainda na pós-graduação de implantodontia e eu me destaquei pela minha facilidade com a escrita científica e fui convidada a ser membro, né, da equipe dos professores e eu desenvolvi a minha própria metodologia para auxiliar os meus colegas em realizar o nosso tão temido TCC, né, aquele trabalho de conclusão de curso para a pós-graduação, mais especificamente a monografia. E quando a gente olha para algo que é complexo, a gente se assusta e tem uma tendência de querer se afastar. E eu sempre tive essa facilidade de fragmentar e criar um passo a passo para simplificar as coisas, né? Logo na sequência, eu iniciei minha trajetória com o Botox e meu caminho na harmonização facial. E acho que é um dom da família, né? O Ramalho tem o dom da palavra, a Adriana, então, sim, com né? certeza. Uma pessoa que fala muito bem. A chamada grandiloquência. Exatamente. E eu também tive essa facilidade de me expressar, de dar aulas e passei também a dar uma assistência a uma amiga que estava começando nessa carreira e essa amiga já tinha esses contatos internacionais e eu passei a viajar o mundo todo com os cursos de harmonização. Você não morava nos Estados Unidos ainda? Morava ainda aqui, no Brasil, exato. E por muitos anos eu me mantive assim, indo aos Estados Unidos para palestrar, indo ao México, à Europa, em outros países da América Latina. Porém, quando eu me mudei definitivamente para os Estados Unidos, eu me vi num período em que eu não podia trabalhar. E logo em seguida do meu casamento eu engravidei do meu amado filho Anthony e eu me vi na situação de não conseguir dar seguimento à validação do diploma.
Porém, por eu já estar inserida nesse universo da educação, eu encontrei parceiros e passamos a desenvolver todo esse trabalho de treinamentos e cursos nos Estados Unidos. Outro caminho que eu vi foi criar justamente, né, esse passo a passo para esses colegas que têm o sonho de ir até um evento nos Estados Unidos e realizar a apresentação de um trabalho científico, de palestrar. E hoje eu tenho feito a curadoria dos pôsteres científicos do Congresso de Nova York e tenho conseguido abrir portas para que muitos brasileiros possam ir a esse congresso e apresentar as suas técnicas, as suas metodologias, os seus casos clínicos. Você criou um verdadeiro intercâmbio para os colegas. Criei um verdadeiro intercâmbio para esses colegas. Hoje, nesse congresso de Nova York, nós temos espaço para palestrar em português e em espanhol, apesar de ser um congresso americano. Ele tem, né, um vasto conteúdo em inglês, mas nós temos essas portas e hoje nós temos o programa em português, que acontece desde 2022. Ele agora é um programa fixo do Congresso de Nova York, ele acontece anualmente e eu tenho aí o privilégio de poder convidar alguns colegas para estar ao meu lado palestrando nesse evento. Então, você tem essa série de atividades lá e aqui, né? E tudo isso custa dinheiro. E eu queria falar exatamente sobre isso, né, dona Helena? Como é que você faz para financiar? Porque eu percebo que muita gente é criativa nesse país. E muita gente gostaria de empreender e tem conhecimento específico em determinadas áreas. Mas, Ju, é a questão do bendito dinheiro. Dá a fórmula aí, como é que a pessoa faz para poder captar lá e aqui? Olha, quando a gente pensa nessa ponte Brasil-Estados Unidos para os colegas, eles custeiam a sua ida, né? A gente cria a metodologia para facilitar o processo e eles entenderem, a gente faz todo o acompanhamento do passo a passo para eles ingressarem com o seu conteúdo científico. Mas a questão financeira é individual de cada um. Então, cada um faz o custeio da sua ida, né? O que tem acontecido é que o resultado desse trabalho tem sido tão formidável que as empresas hoje, as empresas farmacêuticas, principalmente no segmento da harmonização facial, elas têm investido nos seus principais clientes. Então, seus top clients, aqueles clientes que são fidelizados a essas empresas, eles ganham todo o patrocínio da sua ida. Então, eles contratam a minha curadoria, eles contratam a nossa assistência para organizar a ida desses profissionais e eles que fazem aí o financiamento da ida desses profissionais. Então, eles pagam a passagem, a estadia, toda a curadoria e eles, inclusive, criam, né, fazem jantares, fazem eventos que esses clientes se sintam ainda mais especiais. Perfeito. Dona Helena, quer fazer alguma pergunta? Não. Fique à vontade, hein? Não, tá tudo, ela explicou direitinho, a Adriana. Porque a Juliana. Eu tenho uma pergunta para você, Helena. Depende. Porque você também tem uma trajetória linda nesse universo, né, do eu empreendedorismo. ia falar exatamente isso, porque ela, inclusive, ela trabalhou, foi comerciante, né, Helena? Foi. Trabalhou com parte de farmacêutica, né? Quando eu terminei o ginásio, na minha época, em 1900 e bolinha, meu pai achou que já chegava, né? Então, eu estudava piano, eu me formei em piano e ele achou que já estava bom, professora de piano e tinha o ginásio. Daí eu achei que não e eu quis ir trabalhar. Daí eu fui trabalhar, daí meu pai precisou que eu ajudasse em casa, eu comecei a colaborar e daí não parei mais. Aí fiz curso de inglês, de taquigrafia. Naquela época a secretária taquigrafava, não tinha nada que gravasse, né? Você sentava com um caderninho e um falava e depois você sentava na máquina e assim eu fui secretária executiva há muitos anos. Depois eu
casei, depois eu fui comerciante, fui sacoleira. Eu ia para o Paraguai fazer bate e volta, trazia coisa, vendia. Depois eu comecei a vender joias e eu fiz de tudo um pouco. Agora estou aposentada. Uma empreendedora. Uma empreendedora de sucesso. Sim. E pioneira, né? Pioneira. Não, pioneira não, porque... Foi sacoleira lá nos anos 70? Que era um desafio, eu lembro desse pessoal. Nossa, que pegava aqueles ônibus, né? Ia lá para Assunção fazer compras, né? Foz do Iguaçu, Foz do filho. Iguaçu, né? Como é que chama aquela cidade do outro lado lá? Ciudad de Leste. Ciudad de Leste, né? Isso acabou, não acabou, dona Helena? Esse Eu pessoal... não sei, eu acho que ainda tem. Mas segundo eu estava vendo uma reportagem, parece que no Paraguai agora tem um polo de compra que... Não, Paraguai não, desculpa, Bolívia. Na Bolívia. Tem um polo de compras que é melhor do Vale que esse mais do a pena. Paraguai. Não sei, porque agora eu nem teria condição de ir, né? Nem que quisesse, né? Ju, naquela época. A gente tá se encaminhando aí para o encerramento do programa, né? Uma pena. Nos Estados Unidos, porque aqui nós temos, a verdade é essa, infelizmente nós temos um preconceito ainda grande em relação à mulher em todos os setores e no empreendedorismo não é diferente. Lá nos Estados Unidos da América é diferente? Infelizmente, não. Não. Existe, sim, ainda um preconceito muito forte e uma diferença na forma como a mulher é tratada, assim como é no Brasil. Inclusive, esse Congresso de Nova York, que eu falo tanto, em 102 anos, terá, pela primeira vez em sua história, uma presidente mulher e negra. Sim. Que está fazendo história nos Estados Unidos nesse congresso. Inclusive, ela vem participar na próxima semana do nosso Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que é o CIOSP. Perdão. Que é o CIOSP. E nós, inclusive, teremos um momento de homenagem para esse marco tão impressionante, tão histórico e importante, porque ela representa essa força da mulher e o quão é importante que a gente continue buscando por esse equilíbrio. Então, um gancho nessa tua resposta. A sociedade norte-americana é tão machista quanto a sociedade brasileira? Talvez até mais. Talvez até mais. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Ainda existe os comentários machistas, ainda existe a dificuldade, né, que a mulher enfrenta por não ter os mesmos direitos, por não ser vista da mesma forma. Muitos até dificultam o trabalho da mulher e o desenvolvimento das suas atividades. É bárbaro a gente ouvir isso, hein? Imaginando que se trata lá dos Estados Unidos. De um país de primeiro mundo. Mas esse conceito precisa ser quebrado mundialmente. É uma realidade. E por isso que essa posição hoje dessa presidente, que é a Lorna Flamer Caldeira, é tão importante. E não só dela. Várias outras instituições do segmento odontológico têm aberto as suas portas para as mulheres. Então, mulheres estão assumindo essas posições de liderança. Então, nós temos a Marília Figueiredo da Abrahoff, nós temos a Regina da IOI da Itália. E a gente precisa valorizar essas mulheres. Sim, a gente precisa valorizar esse momento e esse posicionamento e essa posição de liderança para que a gente consiga, sim, tornar essa luta da mulher algo que, de fato, traga resultados. Afinal de contas,
né? São anos de história em que a gente vem lutando por uma igualdade e por um melhor posicionamento da mulher no mercado. Olha, é uma pena, que peninha, mas nós não temos mais tempo. O programa tem que ser encerrado. Dona Helena, obrigado pela sua participação. Obrigada. Quer acrescentar alguma coisa à sua fala? Não, eu não quero acrescentar nada, eu só tenho a agradecer. Quer deixar seus contatos aí? Instagram, Facebook, WhatsApp? As pessoas, de repente, Não. pode querer entrar em contato com a senhora. Não, eu só quero agradecer a Juliana, agradecer o meu amigo Ramalho, que esse é o meu amigo querido de mais de 30 anos. Nosso grande mestre. Então é só isso, só tenho que agradecer. Perfeito. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, Dona Helena. Mas você, Juliana Ramalho Sanford, deixa seus contatos, Ju. O meu Instagram é juliana.sramalho. E eu também estou no LinkedIn como Juliana Ramalho Sanford. Sim. E será um prazer aí poder compartilhar de alguns comentários, de alguns momentos com quem tiver interesse em contactar. Perfeito, obrigado, Juliana. Obrigado, Dona Helena. Obrigada a Nós vocês. não temos mais tempo e, é claro, Tchau. voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Muito Deus. obrigada.